Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre os fungicidas na cultura da soja. O nosso grupo é composto pelas discentes Érica Aline, Gabriela de Souza, Gabriela Araújo e Patrícia Bispo. O que são os fungicidas? Os fungicidas são substâncias químicas utilizadas para manejar doenças em planta. Portanto, ele destrói ou inibe a ação dos fungos que geralmente atacam as plantas. Quando que vamos utilizar os fungicidas? A aplicação dos fungicidas deve ser no momento em que a doença se instala na planta, mesmo que não tenha sintomas claros de que existe uma doença. É muito mais recomendável prevenir do que remediar. Onde utilizar os fungicidas? Tratamento de sementes, pós-colheita, tratamento do solo, tratamento da parte aérea das plantas, proteção de ferimentos. Eles podem ser classificados quando inorgânicos ou orgânicos. Os inorgânicos são fungicidas à base de enxofre e cobre. O enxofre age sobre o fungo ou doença como competidor de receptores de nitrogênio, rompendo as ações normais de nitrogenação. Os orgânicos é produzido por compostos naturais, extraído de diversos locais da natureza. Eles aumentam a resistência da parede celular e da planta e reduz a perda de água por transpiração. O que são os fungicidas sistêmicos? Os fungicidas sistêmicos agem de forma mais profunda, se filtrando em folhas, caules e sementes, e combatem fungos que já estejam atacando o interior de uma planta. Por essa razão, fungicidas sistêmicos também são conhecidos como fungicidas de infiltração ou adsorção. O que são fungicidas de contato? Os fungicidas de contato permanecem na superfície das plantas e é comum que o produto deixe resíduos visíveis onde são aplicados. Quando ao princípio de controle, ele pode ser erradicante, ou seja, de contato, protetor, ou seja, residual, terapêutico, ou seja, curativo. Quando a sua absorção e translocação, ele pode ser tópico, sistêmico, translaminar ou mesossistêmico. Bom dia, eu sou a Érica e vou falar um pouco sobre a classificação toxicológica dos fungicidas. Quando você adquire um produto, nele vai vir essas 4 cores indicadas para classificar quanto à toxicologia. Quando aparecer a cor vermelha, significa que é da classe 1, que é um produto altamente perigoso. Quando aparecer da classe amarela, significa classe 2, que vai ser altamente tóxico, né? E o vermelho é extremamente. E o azul é mediante e o verde é o pouco. Então, cada um tem uma classe para falar sobre os efeitos que ele causa na pessoa e o perigo que a pessoa corre ao manejar ele. Os principais grupos químicos de fungicidas para a cultura da soja são os triazóis, as estrobilurinas e os benzimidazóis. Os triazóis pertencem ao grupo dos inibidores de biossíntese de esteróis, o qual constitui o maior e mais importante grupo de compostos já desenvolvidos para o controle de doenças fúngicas de plantas e animais, exibindo vários graus de sistemicidade, frequentemente altíssima potência antifúngica. Um exemplo disso é o fungicida tebuconazol. Ele é da classe fungicida sistêmico, o seu tipo de formulação é concentrado, emulsionável, sua classe toxicológica é a 3, então ele, ou seja, é mediante, ele controla as doenças na soja como oídio, crestamento foliar, mancha parda e ferrugem. As estrobilurinas, o modo de ação delas são fungicidas mesotêmicos, eles reagem com substâncias lipídicas da superfície da planta,
Por isso, ele apresenta um efeito prolongado e um efeito protetor a serem lentamente liberados sobre as plantas. Um exemplo disso é o azocistrobina e o cresosim metílico. Esses fungicidas inibem a respiração mitocondrial pelo bloqueio da transparência de elétrons no complexo citrocromo BC1. O sítio de ligação e as ociredutase unihidroquinona, indisponibilizando oxigênio para a célula. Esta ação interfere na formação de ATP, que é a energia vital para o crescimento dos fungos. Os benzimidazóis, eles não possuem efeito contra Helminthosporium alternaria, além de ascomicídios. E o metilbenzimidazol carbomato é um produto tóxico do benomil etriofonato metílico, formando pela decomposição rápida em águas dos ingredientes ativos. Um exemplo disso é o carbendazim. Ele decompõe lentamente em solução alcalina, ele não é fitotóxico, é incompatível com produtos alcalino-ácido e tem ação protetora, curativa e sistêmica. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriela Araújo. Vou falar sobre as principais doenças da cultura da soja. No começo do ciclo, ocorre o tombamento e tem as seguintes doenças: atracnose, fitófera, risotônia, esclerócio e fusário. Nas foliares iniciais, ocorre mancha parda, crescimento bacteriano, ferrugem e a fitófera. No meio do ciclo em diante, ocorre o oídio, ferrugem, atracnose, mancha-alvo e a podridão vermelha, mofo branco e viroses. Já no final do ciclo, ocorre mancha parda, crescimento, cercóspora, podridão de carvão e a ferrugem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre elas, sobre as principais doenças. A tracnose, os seus principais sintomas são manchas castanhas escuras e negras sobre as folhas e os pensilos e as hastes e ocorre nas vagens também. Para o controle da tracnose é utilizado o fungicida carbendazim. Crescimento foliar da cercóspora. O fungo ataca todas as partes da planta, nas folhas. Os sintomas são pontuações escuras e castanho avermelhadas. Nas vagens aparecem pontuações vermelhas, que evoluem para manchas castanho avermelhadas. Principalmente são usados os fungicidas difenoconazole, propiconazole. Ferrugem asiática da soja. A doença apresenta inicialmente por pequenas pontuações de coloração mais escuras no tecido foliar superior. A parte inferior da folha, como dá para observar, tem pequenas verrugas, chamadas de urédias, que é o local onde o fungo produz seus esporos, e é conhecido como uredosporos. Principalmente são usados os fungicidas no controle o triazol e a estrobilurina. Mancha-alvo. A mancha-alvo é caracterizada em lesões que inicia na pontuação pardas, com halo amarelado, evoluindo para grandes manchas circulares, de coloração castanha clara e castanho escuro, atingindo até 2 centímetros de diâmetro. As plantas infectadas aparecem distribuídas ao acaso com amarelecimento das folhas,
e a maturação prematura. As raízes infectadas apresentam cor castanha clara. Para o controle, utilizando fungicidas, são usados o trifloxitropina, proteoconazol, fluopiron e o carbendazim. Bom dia, meu nome é Patrícia e eu vou estar falando dos níveis de controle da largata da soja, que é causada pela largata anticárcia gematalis e percevejos, e a probabilidade de ocorrência das principais pragas da soja em relação à fenologia da cultura. Na fase vegetativa e na fase reprodutiva. Na fase vegetativa, é recomendado já o início do manejo a partir de 30% de desfolha que você encontrar na sua lavoura, ou 40 largatas maiores de 1,5 por centímetro de pano de batida. E na fase reprodutiva, 15% de desfolha, ou 40%, 40 largatas maiores de 1,5 por centímetro de batida de pano. A largata da soja, ela aparece já no começo do ciclo, mais ou menos da fase vegetativa, até o meio da fase reprodutiva. Na lavoura de grãos, o controle pode ser de percevejos. Você encontrando 4 percevejos maiores de 5 centímetros por batida de pano, você já deve atuar com controle, né, um manejo fitossanitário. E nas lavouras de semente, né, produção de semente, já é um pouquinho mais rigoroso. Então, você encontrando 2 percevejos maiores de 0,5 centímetro de pano por batida, já pode atuar com o controle fitossanitário. A largata elasmo e os coroses já apresentam, já na fase inicial já da fase vegetativa, eles já apresentam ocorrências, né? E os percevejos já são mais na fase reprodutiva da planta. A largata falsa medideira, ela aparece mais ou menos entre o período da fase vegetativa e a fase reprodutiva. O percevejo, percevejo castanho da raiz e os coleópteros desfolhadores apresentam durante quase todo o ciclo. E a mosca branca também, e ela tem alto grau de danos. Então, por isso é muito bom você já estar atuando com um produto preventivo para cuidar dessa ocorrência, né, dessa doença. A importância das ferramentas químicas. A aparição da resistência de uma determinada doença a um produto é um fato inevitável, né, devido à grande variabilidade genética da maioria dos fungos possuir. Com o uso racional das ferramentas químicas, podemos retardar esse fato desagradável. Nas últimas safras, a utilização de grupos químicos diferentes tem demonstrado a campo e em fontes de pesquisa resultados satisfatórios para o controle de doenças, como, por exemplo, as carboxamidas, que até o momento apresentaram resultados interessantes, e em aplicações intercaladas com misturas convencionais, como os triazóis e as estrobilurinas. Os fungicidas protetores, multissítios, né, como mancozeb, oxifloreto de cobre, estão sendo utilizados nas lavouras e entregando resultados surpreendentes em misturas com triazóis e estrobilurinas, até mesmo em combinações com carboxamidas. Estas ações estão contribuindo, né, para o manejo da resistência, devido aos fungicidas protetores terem amplo espectro de ação, agindo em diversos pontos do metabolismo do fungo simultaneamente. Então, a chance de sobrevivência dos esporos é muito, diminui muito, né, inibe muito drasticamente. E diferente dos triazóis, estrobilurinas e as carboxamidas, são considerados sítios específicos. Então, quando você usa um desses 3 grupos direto, né, consequentemente, vai estar gerando resistência e depois fica muito difícil para você controlar os fungos. A aplicação de fungicidas no manejo da soja.
Essas ações contribuem para o manejo de resistência, como já foi falado, inibindo a sobrevivência dos esporos. Atenção no manejo. O crescimento da cultura não traz somente benefícios, visto que, junto com a expansão da atividade, né, também engloba várias doenças e pragas que podem influenciar diretamente nos resultados. Então, para que isso não se torne um pesadelo, né, a adoção de medidas e associações de técnicas de manejo são ferramentas primordiais para o sucesso de uma lavoura, ou seja, é através delas que conseguimos equilibrar a relação custo-benefício. Então, assim, por mais que você tenha uma atividade muito grande, uma expansão muito grande da sua lavoura, você também tem que ter um cuidado muito grande com o solo, porque se você deixar faltar alimentação para o solo, a planta vai ficar doente, ela pode ser mais fácil de ser atingida por uma doença ou praga. Você também tem que agir com o controle preventivo de pragas, porque quando as pragas atingem a planta, elas podem dar um passo inicial para que as doenças cheguem até essa planta também. E está também cuidando dessas doenças, com controle preventivo, curativo, e até mesmo quando você tiver essas doenças, você tentar, você saber a época dessas doenças, você tentar mudar a época de plantio ou o local de plantio, se for possível, né, para tentar amenizar o máximo possível de dano na sua lavoura. Aqui a aplicação de fungicidas no manejo da soja. De acordo com esse gráfico, né, a parte em azul é a produção de milho por toneladas, né? E em vermelho é a área de hectares plantadas. Então você vê que ao longo dos anos a área, a produção, na verdade, aumentou muito em relação à área de plantio. E isso se dá através das conquistas, né? Com as pesquisas por cultivares, né? Mais adaptados a certos climas, regiões e também a pragas e doenças, o melhoramento genético, que também tem sido muito eficiente contra o controle de pragas e doenças. E essas tecnologias têm alcançado altas performances, como o aumento da produção em uma quantidade de área pequena, né? Sem estar precisando expandir muita área, e sim você consegue ter uma densidade maior de plantas em uma área já utilizada. Bom, pensando no complexo de patógenos que pressiona a cultura da soja, o conhecimento aprofundado da região, histórico de doença e o planejamento de safra, como data de plantio, tipo de crescimento do cultivar, existência genética, tipo de solo, são estratégias fundamentais para complementar o manejo fitossanitário. Então, é muito usado o triângulo de doenças, como mostra aqui na figura. Ele contribui fornecendo referências sobre possíveis relações de patógeno. O controle químico pode ser feito pelo manejo fitossanitário, que ele baseia-se na prevenção, criando condições que diminuem o surgimento de doenças e pragas nas plantas cultivadas. Nesse sentido, existe um conjunto de estratégias que devem ser adotadas. Entre elas estão a diversificação do plantio, enfatizando as rotações de culturas, o uso de semente e mudas livres de contaminação, com fitopatogênios e insetos pragas, cultivo de espécie e variedade de plantas adaptadas às condições de clima e solo da região, priorizar o uso de cultivares geneticamente resistentes a fitopatogênios e insetos pragas, obtidos por métodos clássicos de melhoramento
de melhoramento não transgênicos. Os problemas fitossanitários ocorrentes na cultura da soja é atacado por um grande número de doenças, que ocorrem desde a emergência das plantas até a fase de enchimento de grão. Dessa forma, essas doenças iniciais são causadas por fungo de solo, que podem reduzir a população de plantas, apodrecendo as sementes e, às vezes, elas não conseguem nem germinar, o que pode causar muita falha na emergente, ou então você vai ter que fazer uma ressemeadura, porque a falha é muito grande e daí não tem como, você não vai ter nenhum tipo de produção. Diversas doenças da parte aérea, causadas por fungos, bactérias e vírus, pode também afetar negativamente a produção de soja, ou seja, causa perdas anuais estimadas entre 15% a 20%. E na ausência de algum tipo de controle, seja ele qual for, químico, controle biológico, ou até mesmo o controle curativo, preventivo, que são os primeiros que são feitos por ataque de pragas, que pode deixar as plantas suscetíveis às doenças, pode chegar à perda de 100% da produção. Então, por isso que às vezes a gente tem que ver também a ocorrência das principais doenças na área e quando ela vai ocorrer, qual a época, para poder ter um melhor controle, ter um sucesso nesse controle. Por isso eu vou falar o exemplo aqui de algumas doenças e em qual época elas ocorrem. A mancha parda, por exemplo, pode ocorrer já nas primeiras semanas e elas afetam os primeiros trifólios da planta. A ferrugem, ela tem sua incidência normalmente após o florescimento, e a antracnose manifesta-se após a formação das vagens. Por isso, qualquer tipo de controle que a gente for fazer, para ele ser eficiente, principalmente os das doenças, começa assim no planejamento da cultivar, levando em conta as principais doenças da região, e tem que ser usado todos os conjuntos de controle junto. Então, tem que envolver até a adoção do vazio sanitário, envolver a adoção de cultivares resistentes, de sementes livres de fitopatogênios, e o controle químico a gente tem que sempre usar na medida, como é recomendado, com a dose certa, se ele é seletivo ou não, para que ele vai fazer, se ele vai matar mesmo aquele fungo, aquele tipo de bactérias ou vírus. E, além disso, sempre está fazendo, mudando a rotulação, tipo, usando ingredientes ativos e mecanismos de ações diferentes para não causar resistência. Bom, esse é o nosso trabalho e a gente falou sobre fungicidas na cultura da soja.